Certo? Certo? Então, nessa aula de hoje, a gente vai ver rasterização, né? Como disse, na aula passada, a gente terminou de falar sobre matriz. Terminou, não, já falamos quase tudo sobre matrizes. Falta só uma aula que a gente vai dar logo após essa, né? Que é como usando matriz como imagens, tá? E aí tem algumas operações a mais que a gente pode fazer. Mas nessa aula de hoje, né, a gente vai falar sobre rasterização, que é aquele processo de como converter dados geométricos em pixel, né? Porque até agora, tudo que a gente tem feito é manipular, né, dados geométricos para realizar alguma operação neles, né? Na verdade, o que a gente está fazendo, a gente mostrou como é que faz rotação, translação, escala, né, projeção no espaço ortogonal e perspectiva, que é para você dar uma visualização mais realista e para colocar no espaço NDC, né, que é o que o VGL exibe, para fazer mudanças de espaço, mas tudo isso aí são manipulações geométricas, né, que nós estamos fazendo. Todas essas manipulações que a gente viu até agora, com matrizes, né, e vetores e pontos que a gente viu até agora na disciplina, sempre foi dentro do espaço geométrico, né, no espaço euclidiano. Mas a gente não viu ainda, sem mexer naquela parte dos dados, né? A gente não passou ainda para a parte da imagem, né? Que é o que a gente vai começar a fazer agora, né? Com rasterização. Rasterização, a gente finalmente começa a ver como é que aquele dado geométrico vira um pixel na tela do computador, né? E a definição, né, é justamente isso, tá? Da rasterização. É gerar uma matriz de pixels, né? Como é que a gente pega aqueles dados geométricos e gera uma matriz de pixels a partir daquela tela virtual da cena, né? Que a gente tem, que foram depois que a gente fez aquela projeção dos objetos gráficos que a gente tem no cenário, né? Pode ser um, pode ser vários, né? Que seja aquela projeção, seja no espaço ortogonal, em perspectiva, naquele espaço que fica de -1 a 1, né? Como é que a gente converte aquilo em pixel, né? De maneira ingênua, né? A gente poderia só descartar a coordenada z e fazer o ajuste do espaço de dispositivo, né? Para quantos pixels você quer, né? Se eu quero, como a gente está no espaço de -1 a 1, né? Em x e y, se eu quero que vá para um espaço de, sei lá, 400 por 800 pixels, né? Eu posso simplesmente multiplicar por metade desse valor, né? Certo? São imagens de 400 por 400 pixels, né? Você pode multiplicar por 200 e somar 200, né? Não é isso? Se você multiplicar por 200, de -1 a 1, vai ficar variando de -200 a 200, né? E aí, somando com mais 200, vai ficar de 0 a 400, né? Isso se for um espaço quadrado, né? Se não for um espaço quadrado, aí você vai ter que fazer um ajuste, né? Também. Sendo que aí você tem que tomar o cuidado da resolução, né? Como é que você vai fazer esse ajuste para causar deformação ou não, né? Para causar deformação ou não do seu modelo. Se você colocar que a escala em X é diferente de Y, isso vai causar uma deformação do seu modelo, né? A não ser que você centralize a sua imagem, né? E você preencha com, se for 400 por 600, né? No caso, você vai fazer 400 por 400, só que você vai ter que preencher 100 pixels pretos, né? Como se estivesse colocando aquela faixa preta, né? Que a gente discutiu no caso que pode acontecer em filmes, né? Teria que preencher com 100 pixels pretos nas bordas. Né? Cada uma das bordas para deixar a imagem centralizada, né? Se for 600 por 400, por exemplo. Certo? Isso aí seria a maneira mais ingênua, né? Você só faz essa conversão de -1 a 1 por espaço do tamanho da imagem que você está querendo gerar, né? E descartando o Z. Na verdade, a gente não descarta o Z, né? A gente coloca ele no Z,
no depth buffer, né, que é o buffer de profundidade, que aí a gente sabe quais são os pixels para saber quem são os pixels que estão na frente, quem são os pixels que estão atrás, né? Mas só fazer isso que eu acabei de falar, fazer essa mudança de coordenadas, não resolve ainda, tá? Porque tá, você tem dados geométricos que estão dentro agora do espaço da imagem, né? Estão dentro do intervalo, de repente, de 0 a 400 pixels, né? Mas você tem dados de ponto flutuante, né? Vocês têm dados lá que estão, tipo, menos 1, sei lá, tá, 0,234, altura 3,578, né? Aí tem um outro ponto que vai ser, sei lá, 5,8, com altura 7,6, certo? Então são dados de ponto flutuante, enquanto que os pixels são inteiros, né? Certo? Isso aqui que é a nossa imagem, essa imagem, a primeira imagem que eu estou mostrando aqui para vocês, está tentando demonstrar, certo? Isso aqui é seria o nosso triângulo, né, colorido, que está ocupando lá. Acho que é até parecido com o que eu desenhei primeiramente para vocês, né? Está no espaço apenas 1 a 1, só que ele foi convertido, né, para uma imagem de 5 por 5 pixels, né, para não ter que se preocupar com questão de aspect ratio, certo? Mais de 5 por 5. E aí, o que ele fez? Você vê que os pontos, né, do triângulo essa linha aqui, né? A linha é os pontos reais do triângulo, tá? Esses quadrados aqui são os pixels, certo? Todos os dados do triângulo estavam no intervalo de menos 1 a 1, agora foram traduzidos no intervalo de 0 a 5. Veja que de 0 a 5, né? Nós temos 5 pixels, né? Ó, certo? Mas esse pixel aqui, isso aqui é um pixel, certo? Isso aqui que vai de 0 a 1, né? Ele pode ter infinitos pontos aqui dentro dele, né? O espaço real, né? Em geral, ele é desse jeito, né? Entre 0 e 1 existem infinitos pontos, né? Então, no espaço 2D, entre 0, 0 e 1 e 1, né, você também pode ter infinitos pontos lá dentro, né? Só que você só tem um pixel, né? E aí o que você faz, né? Esse daí é o jeito assim mais trivial, né, que o pessoal que se pode fazer, né? Não é um jeito trivial, né? Não vou dizer que é trivial, porque esse método aí é um método que ainda usa ponto flutuante, né? Em geral, certo? Tem dois problemas, né? Usar em ponto flutuante, né? Primeiro que coordenadas em pixels são inteiras, né? Você não tem casas decimais em pixel, né? Então você tem que transformar aquilo ali tudo para inteiro. E segundo, cálculo por inteiros normalmente é mais cálculo com ponto flutuante é mais lento do que cálculo com inteiros. Cálculos com inteiros é mais rápido do que cálculos com números de ponto flutuante, certo? Então, o ideal é que você tente trabalhar sempre que possível com inteiros, certo? É lógico que a princípio, né, seus dados geométricos estão em ponto flutuante, mas você vai ter que converter eles para inteiro. Não tem como, obrigatoriamente vai ter que converter ele para inteiro para poder visualizar na tela, né? Então, neste caso aí, o que ele está fazendo, nesse caso, como é que ele desenhou esse triângulo aí, né? Você lembra que isso aqui é um triângulo de baixa resolução, tá? Porque são 5 por 5 pixels, né? Ele pegou o ponto central daquele pixel, que seria o meio, por exemplo, aqui no caso do 0, 1, seria meio, né? Nós seria um quadrado de lado 1, né? Cada um desses pixels aqui é um quadrado de lado 1, que a gente está colocando, está preenchendo o espaço 2D com quadrados de lado 1, de lado unitário. Quem é que diz isso? Esse é o default, tá, do OpenGL. A não ser que você mude a espessura do tamanho do seu ponto, né? Que tem aquele GL point size, se eu não me engano, né? O tamanho default é 1. Se você quiser, eu acho que você pode diminuir e pode aumentar também esse tamanho desse ponto, né? Se você diminuir, né?
Por que que é 1? Porque 1 você consegue pelo menos pintar um pixel. Se você colocar menor do que isso, você não vai conseguir pintar um pixel. A não ser que você esteja desenhando um polígono, né? Um polígono ou uma linha, né? Mas se você quiser desenhar um ponto isoladamente, você não vai conseguir com um tamanho menor do que 1, né? Mas então o tamanho 1, um quadrilátero tamanho 1 seria um mínimo, né? Para você poder fazer isso. E aí o que ele faz, né? Nesse caso aqui você tem o meio, o ponto central do quadrilátero, né? Seria o ponto que representa o pixel. E aí nós veríamos se aquele ponto que representa o centro do pixel, ele está dentro ou fora do triângulo, certo? Foi basicamente isso que ele fez. Nesse caso, né? Se o ponto está dentro do triângulo, você pinta o pixel, né? Certo? Se o ponto central está fora, né, do triângulo, como esse caso desse cara aqui, que ele está fora do triângulo, você não vai pintar aquele pixel, certo? E aí você faz isso para todos os pontos da sua tela, certo? Você tem que fazer dois processos, né, na rasterização, na verdade. O primeiro é você descobrir quais são os pontos da sua tela de pixels que você precisa pintar, que aí nesse caso é o que eu estaria fazendo aqui, definindo quais são os pixels que estão dentro e que estão fora do meu triângulo. E o segundo seria definir qual é a cor que eu vou pintar eles, né? Aí a cor eu uso aquela fórmula, né, se eles não já tivessem sido pintados no Vertex Shader. Agora no Fragment Shader você calcularia usando aquele cálculo normais, né? Para você ver quais são as cores que precisam ser. Quais são as cores. Qual é a cor que você vai pintar aquele pixel, né? O Fragment Shader, né? Ele vai pegar cada um daqueles nossos pontos, né? E ele vai converter em fragmentos, né? Vai converter em pixels que vão ser usados para pintar a tela, certo? Ele que vai fazer, que é o OpenGL que vai fazer essa rasterização, certo? Para a gente, a princípio, certo? Porque nesse caso aqui, você pode ver que tem mais ou menos a associação de um pixel, né? Para cada ponto, mas nem sempre, né? Tem uns pontos aqui no triângulo que provavelmente não vão ter associação nenhuma, né? Não está associado com nada. Depende de quantos vértices tem esse triângulo, né? Quem não sei quantos vértices tem esse triângulo, se tiver 3, né? Ele vai gerar todos esses pixels aqui, né? Se ele estiver gerando como uma face, né? Vamos ver que se isso aqui está gerando como lá no GL Triangles, né? Então ele passou esses 3 vértices, e aí o OpenGL vai rasterizar, gerando o que aqui tem 5, 8, 11, 13, né? 13 pixels, ele vai gerar esses 13 pixels para a gente, né? O OpenGL, certo? Isso vai ser passado para o Fragment Shader, que vai usar alguma forma para colorizar eles, né? Esse seria o processo básico de rasterização, tá? Esse não é o método melhor que tem para fazer rasterização, só estou dando um exemplo para a gente poder já começar a ter uma ideia do que seria o processo, tá? Só para, além de a gente poder continuar, né? É bom vocês saberem que também existe uma coisa chamada renderização e também outra coisa chamada bake, tá? Renderização é um nome mais genérico, tá? Que tem a ver, na verdade, com produção. Quando você quer produzir algum objeto, não precisa nem ser gráfico, tá? Mas é um termo que você escuta muito na área de computação gráfica, renderizar. Renderizar quer dizer que você está querendo gerar algo, certo? Quando você ouvir esse nome render, é porque você está, tipo, render farm, né? Por exemplo, né? Que o pessoal usa para poder fazer filmes 3D, né? Quer dizer, o processo são todos os computadores, no caso do render farm, que são usados, ou processadores que são usados para gerar o filme, certo? O produto final. E baking normalmente é quando a gente está querendo gerar um buffer, alguma região de memória, né? Que vai ser salva no disco ou não, com parâmetros da figura que não sejam cor, tá? Quando é diferente de cor, a gente não chama de rasterização, a gente chama de bake, tá? Rasterização é um termo usado específico quando a gente está querendo pegar dados, números, né, propriedades do modelo,
de salvar como cor, né? Pixel, porque pixel, uma imagem, né? É uma matriz de pixel, uma matriz de cores, né? Você tem cores que você está salvando ali, cores que definem a visibilidade do modelo, né? O que está sendo exibido no modelo e qual é a cor do modelo. Quando você quer fazer algo diferente disso, eu, em vez de salvar a cor do modelo naquele ponto, eu estou querendo salvar, por exemplo, a normal, ou estou querendo salvar a temperatura, o pessoal normalmente não usa rasterização. Chama de bake, que é rasterization, né, em inglês. Rasterize, né, em inglês, talvez. Rasterization, rasterize, né? O pessoal, rasterizing, talvez, né, em inglês, para ficar mais parecido. O pessoal chama de baking, né? Que aí você está salvando essas informações, né? Que não são cores, que não tem a ver com a visibilidade do modelo, e alguma imagem, pode ter só uma imagem se você quiser, ou então um arquivo, seja o que for, certo? Só para a gente saber a diferença, né? Porque existem esses outros termos que você pode ver na computação gráfica, e eu acho que é meio confuso, assim, principalmente para quem está, se vocês não tiverem ouvido antes, né? Saber a diferença, né? Então, rasterização é quando você está pegando dados geométricos, é justamente esse processo de converter dados geométricos em pixels, né? Como eu acabei de explicar aqui por cima, né? Aí, quais são as etapas da rasterização, que eu já acabei de te falar para vocês, né? A primeira é você percorrer os pixels da imagem, da tela virtual, né? Que é quando você faz essa conversão de NDC para dispositivos, para o tamanho para a imagem que você vai exibir na tela, né? Ainda não é a coordenada de dispositivos, né? É aquela, na verdade, enfim, quando você converte para a imagem, aquela imagem ainda vai ser ajustada para o viewport, e do viewport vai ser posicionado uma janela, né? Aquilo que a gente já tinha explicado antes, no final do ano passado, né? Mas o que a gente está falando aqui, na verdade, é pegar essa tela, naquele espaço de projeção, né? Seja ortogonal, perspectiva, pegar aquele plano da frente e transformar numa imagem de pixels, né? Para isso é só fazer aquela multiplicação pelo tamanho da imagem, né? Somando pela metade do tamanho da imagem, depois somando a outra metade, né? Isso é uma imagem de aspect ratio 1 por 1, né? Que não tem mudança no aspect ratio. Se tiver mudança, é apenas um ajuste. Você divide, né? E soma no final, no início e no final. A diferença, né? Então, depois que você gerou essa imagem de pixels, né? Que seria é como se você estivesse, na verdade, criando um grid virtual, né? É isso que você está fazendo, né? A gente está fazendo na prática. A primeira coisa que a gente faz é criar um grid virtual naquele espaço geométrico, né? Certo? Esse grid virtual são justamente aqueles quadriláteros unitários de lado 1, né? Como é que esses quadriláteros unitários vão ser preenchidos, né? Basicamente é isso, né? Que você faz, você cria um quadriláteros unitários para preencher esse espaço da sua janela, né? Certo? É isso que você vai fazer na prática. E aí você tem que ver uma vez que você criou, porque você tem que fazer a discretização, né, desse seu modelo, e aí uma vez que você vai percorrer esses quadriláteros unitários, que é você está fazendo uma você está preenchendo seu espaço com uma grade, né? Virtual, né? Uma grade virtual que não existe lá realmente, mas você está criando, né? Você vai dizer quais desses pixels virtuais, né? Quais deles devem ser preenchidos ou não, certo? Isso é chamado de scan, certo? Esse percorrer essas unidades é chamado de scan. Normalmente esse scan é feito da esquerda para a direita, né? Uma linha por vez, certo? De cima para baixo, né? Da esquerda para a direita, de cima para baixo, vai percorrendo as linhas de pixel da imagem, certo? Uma por vez. E aí você tem que ver, né? Esse pixel deve ser pintado ou não. Uma vez você vai percorrendo as linhas, né? Você vê, esse pixel aqui, ele tem que ser pintado ou não, né? Porque se não for pintado, quer dizer que ele vai receber a cor de fundo, né? Na verdade, todos eles são pintados, né? Sendo que você vai pintar ou com a cor de fundo, que é a primeira coisa que é feita, né? Na verdade, tudo é pintado com a cor de fundo, fica tudo preto, tudo branco, né? E aí você começa agora a decidir se vai pintar ou não com os objetos que tem na cena, né?
Uma vez que você fez esse scanline, decidiu qual pixel vai ser, quais são os fragmentos, né? Esses seriam os fragmentos, né? Quais são eles que vão ser pintados ou não. Você tem que fazer uma amostragem das cores para cada unidade, para você decidir como é que você vai colorir o pixel, né? Essa amostragem pode ser feita só considerando um pixel, né? Que seria usando aquela forma de Lambert ou de Phong que a gente já viu, certo? E aí, nesse caso, você faz só o cálculo para aquele pixel e acabou, né? Só que nem sempre é assim, né? Como a gente pode ver lá, como a gente pode ter visto no triângulo, vocês podem imaginar, né? Como a gente está fazendo um quadrado, né? Como esse aqui é um quadrado que a gente está preenchendo espaço, voltando essa tela aqui, pode ter dois pontos, né? Nesse caso aqui do triângulo não, mas pode ter dois pontos que caiam dentro de uma geometria, né? Pode ter infinitos pontos desse quadrado aqui, pode ter mais pontos que caiam aqui dentro, né? E se tiver mais pontos que caiam dentro do mesmo pixel, o que você vai fazer, né? Certo? Como é que você lida com eles? Você vai fazer como, né? Se tiver dois caras, um na frente e um atrás, tudo bem, né? Aquela história, né? Se os Z deles forem diferentes, tá tranquilo, né? Porque eu sei que aquele cara de trás não é para ser exibido, é só para exibir o cara da frente. Mas se tiver dois pontos que caem dentro do mesmo pixel, certo? E estão dentro do mesmo pixel e tem o mesmo Z, certo? Isso pode acontecer, por exemplo, se você basta imaginar que existe um outro triângulo aqui, tá? E se existisse um outro triângulo aqui, certo? Concordo que tem uma parte do triângulo que estaria aqui, né? Ó. Né? E aí, o que você faria? Tudo bem, você pode até usando aquela metodologia que eu acabei de falar, você pintaria só esses caras aqui, né? Porque esses pontos aqui estão dentro desse triângulo, né? E não geraria inconsistência. Mas você concorda que não está muito certo, né? Porque tem uma parte aqui do triângulo que está dentro desse triângulo aqui e vice-versa, né? Também tem uma parte desse triângulo que está dentro desse triângulo. Isso daqui, se você fizer, por isso que eu falei que esse aqui é um método ingênuo, porque se você fizer desse jeito, você vai gerar uma coisa chamada alias, né? Vai gerar um quadriculado, né? E ideal você não quer gerar esse quadriculado, né? Pelo menos a maioria das pessoas acha ruim, né? A tela quadriculada. Você quer alisa esse defeito de rasterização, certo? Que ocorre, porque você está pintando, quando você pinta o quadrado, né? Eu estou pintando coisas que não deveriam, deveria estar sendo pintada, né? Porque esse cara aqui não está dentro desse triângulo, esse cara está dentro desse triângulo, só que tem uma parte desse triângulo aqui que está dentro desse outro. E tem uma parte desse triângulo aqui que acaba entrando dentro desse outro, né? Porque eu não pintei esse quadrado todo. E não era para ter sido todo o quadrado, né? Era para ter feito um trapézio, né? Aqui, por exemplo. Mas como eu estou pintando essa parte a mais que está invadindo o espaço de outra figura, certo? Isso gera o alias. Para a gente resolver alias, normalmente o que é mais comum, né? É você fazer a média das cores, tá? Fazendo a média das cores, você consegue criar um efeito de transição, certo? Que engana, né? Que não fica tão agressivo, né? Aos nossos olhos, essa transição entre triângulos diferentes, tá? Então, por isso que a gente acaba tendo que fazer essa amostragem das cores, tá? Que não é só pintar cada pixel com a cor e acabou, né? E a gente vai ver exatamente como é que se faz as várias maneiras de fazer isso, tá? Então, aqui, por exemplo, tem um exemplo, né? Como é que é feito esse percorrimento da tela virtual, a rasterização completa, né, na verdade. Como é que é feito o scanline e a rasterização. A gente imagine, certo? Que essa aqui é uma imagem real. Imagem real não, uma imagem 3D, né? De um bolo. E realmente é, né? Uma imagem 3D de uma bacia de frutas, né? Que tem lá uva, laranja, maçã, sei lá o que, uma pera, né? Aqui atrás, certo? E a gente quer rasterizar isso aqui. Isso aqui no espaço geométrico pode estar perfeito, tá?
pode ser uma representação não perfeita, né? Mas dependendo da quantidade de vértices que você usou, pode ser um modelo altamente refinado. Só que aí você quer reduzir isso para uma... Você também que escolhe, né? Por isso que é aquela questão dos espaços, né? Você tem lá no espaço menos 1 a 1, está no espaço lá normalizado, e aquilo ali é um modelo altamente refinado 3D, né? Já está com cores e tal, iluminação, né? Tá tudo prontinho aí para vocês, certo? E aqui ele mostra, se eu passasse uma linha, né? Isso aqui seria um scanline aqui no meio da figura. Isso aqui é como as cores variam, tá? Dos objetos conforme ele passa, tá? Isso aqui provavelmente seria o azul, por exemplo, né? A intensidade de azul de um lado e de outro, que é diferente de acordo com a luz, né? Aqui é mais escuro, esse azul aqui é mais escuro, esse aqui é um azul mais claro. E aqui são as cores das uvas, né? Que no caso aqui ele está cruzando as uvas, né? As variações aqui são as intensidades de roxo e rosa, sei lá, das uvas, né? Que ele está passando. Isso aqui ele fez isso só para mostrar que o modelo 3D é bastante refinado e não apenas refinado, mas também detalhado em questão de cores, né? E as cores foram calculadas talvez com FONG ou com lâmina, de repente até com BRDF, né? Mas foram um modelo bem realista, né? Só que aí chega na hora de fazer a rasterização, né? Na hora de fazer a rasterização, eu pego aquilo e divido aquela tela virtual de menos 1 a 1 em pixels, né? Nesse caso aqui, ele dividiu por quanto, ó? Dividiu por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Se eu não tiver contado errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Dividiu por 11, 9 por 11 pixels, certo? Ele dividiu a tela, né? Em 11 por 9 pixels, uma matriz de 11 por 9, né? Todos quadradinhos de lado 1, certo? Ele fez isso na tela dele. E aí, basicamente, o que ele fez, né? Foi dividir por... Nesse caso, foi multiplicar por 11 sobre 2, depois somar 11 sobre 2, né? 5,5. Multiplicou por 5,5, depois somou mais 5,5, né? Na tela dele para fazer isso. E depois 9, né? Multiplicou por 4,5 e somou por 4,5, né? Todo mundo. Espaço virtual X, Y, né? E guardou o Z, né? Guardando o Z naquela nosso Z buffer. Certo? Aí gerou essa tela aqui. Aí colocou lá o ponto no meio, que foi aquilo que eu acabei de mostrar para vocês, aquela técnica, né? Só que agora, na hora de rasterizar, de novo pegando aqui o mesmo ponto, ó, a mesma linha de antes, né? Você só pode pegar uma cor daqueles caras ali, né? Uma cor para representar. Esse aí seria um método mais ingênuo, tá? De fazer, que é por isso que eu estou mostrando ele primeiro, né? Pegou só uma cor que representa aquele modelo, né? Então, quando ele fez isso, ele está fazendo a rasterização, né? Ele já viu quais são os pixels que estão dentro e fora, né? Usando aquela mesma ideia, né? Se um pixel está dentro do modelo, ele precisa ser pintado, se não está, né? Aquele ponto do meio, se ele aparece dentro desse modelo 3D aqui, ele precisa ser pintado, se não aparece, ele não precisa ser pintado, tá? E aí define esse formato aqui. Mas ele tem que ver também as cores, né? E aí dessas cores todas, ó, que antigamente estava mostrando nesse gráfico aqui, ele pegou só uma cor, né? Ó. Enquanto a informação é perdida, né? Tem uma porção de informação que se perde, né? Ó, de cores vizinhas, né? Que você não está usando. Ele está pegando só uma... Tem um método para isso, é chamar de base de RAR, né? Isso aqui você está pegando só o ponto do meio para representar todas as cores dali, tá? Isso também é usado na integração também, para quando a gente está fazendo. Enfim, você já viu integral, não vou entrar nesse mérito. Mas, enfim, você está pegando só um valor, o valor que seria o centro geométrico, né, daquele quadrado, para representar todas as cores ali, certo? É como se a gente estivesse planificando, né? Se estivesse num cenário todo deformado, colocando um azulejo lá que achata, né, o cenário, né? E aí a gente pode ver o resultado aqui. Tá aqui, ele mostrou, né? Ele gerou um platô, né? Ó. Tem uma região de cores aqui que era
que eram diferentes, né? E aí quando ele passou dessa cor para cá, ó, ele transformou tudo que estava dentro do pixel, né? Isso aqui a gente está vendo em um D, né? Só em uma dimensão, né? Ele transformou dessa linha, né? Fazer essa transformação, né, essa discretização das cores daqui para cá, na verdade daqui para cá seria o processo final, né? A amostragem das cores, né, que você faz. Isso aqui é a amostragem das cores. O scanline seria só percorrer aqui, tá? Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, etc. Dizendo, esse pixel aqui não precisa ser pintado, esse pixel não precisa ser pintado, esse pixel não pinta, 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 esse aqui precisa ser pintado, esse aqui pinta, esse aqui não pinta, não pinta, não pinta, não pinta. Isso aqui é o percorrer, né? Só que uma vez que você percorre, você tem que definir qual é a cor, né? Que é essa amostragem aqui. E aí, no caso, quando eu pego só um ponto, né? Para representar toda a cor, acontece, o resultado final acaba sendo isso daqui, né? Ó, tá? A laranja, né? Que estava toda redondinha, né? No modelo 3D virtual, ao ser rasterizada, virou esse blocão aqui, né? De laranjas, ó. Tem um degradê ainda, né? Devido a talvez o cálculo de Lambert ou Fong, ou seja lá o que for que ele usou para fazer o cálculo da cor, mas ainda assim, ó, não parece nem de longe uma laranja. Uva, então, né? Como é que ficou? Ficou totalmente abstrata, né? E ainda apareceu um pixel preto no meio dela. Olha que interessante, né? Esse pixel preto apareceu por quê? Porque a cor está sendo amostragem, foi amostrada num ponto de sombra, né? No ponto de sombra da uva, como você pegou o ponto no meio para representar, né? Tinha várias uvas, se depois vocês fizerem a correspondência aí nos slides, quando eu passar esse slide para vocês verem, vocês vão ver que tem várias uvas em volta, mas o ponto que eu escolhi para representar aquele pixel, na verdade, era um ponto de sombra, e aí acabou pintando de preto, né? Porque a cor da sombra é preta, né? Aí, em vez de ficar tudo roxinho, né, que para representar o formato correto da uva, parece que ficou um ponto preto lá no meio das uvas, como se não existisse uva ali, como se não existisse nada, né? Como se fosse transparente, né? Parece que está atravessando o modelo e, na verdade, não é isso, né, que aconteceu. A melhor representação que teve é da vasilha, né? Que a vasilha, como é maior, né? Pode ser representada com mais pixels, ficou um pouquinho melhor, né? Mas o resto ficou baixa resolução, certo? Por isso que a quantidade de pixels que você usa é importante, né? A gente vai ver questão de imagens, que aí tem a resolução HD, né? Tem Ultra HD, tem 2K, 4K, 8K, né? Quanto maior resolução que você estiver usando, mais pixels você vai poder usar na hora da rasterização. E aí melhor vai ser a sua imagem final, certo? Isso tanto numa câmera, uma máquina fotográfica, que também faz uma espécie de rasterização, né? A máquina fotográfica está fazendo... se a gente pensar na máquina fotográfica, né, ela faz exatamente a mesma coisa, certo? Ela tem essa matriz de pixels virtual e ela recebe uma infinidade de cores, do mesmo jeito que está mostrando aqui, certo? Ela também recebe essa mesma linha de cores aqui para todos os pontos, né? Todos os infinitos pontos que tem. Só que ela só consegue armazenar um pixel, né? Então ela tem que escolher uma cor para ficar armazenada naquele pixel que ela tem, certo? E essa cor vai ser feita de algum jeito, né? Se ela fizer para amostragem simples, ia ficar muito ruim a foto, né? Mas ninguém faz isso. Ia ficar muito ruim, né? Dependendo da resolução, ia até ficar bom. Mas ninguém faz isso, né? A gente faz algum filtro de alias, né? Para melhorar a qualidade da foto. Mas a câmera fotográfica está fazendo esse mesmo processo de rasterização que eu acabei de mostrar aqui, sendo que ela não parte do modelo 3D, né? Ela parte do modelo físico real, que ela está recebendo informações de luz, e ela tem que combinar, armazenar aquelas informações de luz de algum jeito no seu sensor, né? De captura. Alguém disse alguma... Eu ouvi um barulhinho aqui na aula, deixa eu só ver o que é. Alguém falou alguma coisa? Não, deve ter sido notificação do computador, né?
certo? Então, continuando. Para fazer essa amostragem, ela pode ser de 3 tipos, né? Que a gente já viu. Então, rasterização é transformar de dados para imagem, né? Essa transformação é feita percorrendo as linhas, definindo quais pixels precisam ser pintados, e aí depois você tem que fazer uma amostragem das cores, né? Que é isso que eu acabei de mostrar para vocês. Só que esse método de amostragem das cores, ele não é o único, tá? Tem várias maneiras de você fazer isso, certo? Você pode fazer por ponto, que é essa que eu acabei de mostrar para vocês, né? Por exemplo. Na verdade, é por ponto, né? Ou por área, depende de como você quiser. Por ponto, né? Você está vendo só se o ponto está dentro ou não da região da figura, certo? Mas aí tem outros métodos. Você pode usar a distância, né? Você pode usar Ray Cache, Ray Trace, que seria outro jeito de você... Não existe só esses métodos, não, tá? Tem outros métodos também, para você fazer a amostragem das cores, né? Para decidir como é que você vai pintar aquele pixel. Então, pode ser por distância, Ray Cache, Ray Trace, também tem Path Trace, tem outros que você pode usar. Pode ser por linha também, tá? Você considera o objeto, a primitiva linha, e você vê dentro daquela primitiva linha quais são os pixels que você tem que pintar, certo? Que aí entra aquele algoritmo do Bresenham, que eu vou mostrar para vocês na aula de hoje, eu espero, dando tempo, deve dar, certo? E tem também por polígono e por área, tá? E aí você pode usar a interpolação, que a gente já viu antigamente, certo? Antigamente não, né? Nas aulas passadas a gente não viu como é que faz interpolação dentro de triângulo, quadrilátero, né? Você pode usar a interpolação também para definir se o ponto está dentro ou fora dele, né? Certo? Para ver se o pixel está dentro ou não dentro do polígono, né? Você pode usar BSDR, pode usar QED, são outras técnicas, tá? Que você pode usar. Mas assim, tem várias técnicas que você pode usar, etc, né? Mas e placas de vídeo implementam pode implementar do jeito que quiser, mas o que está escrito na especificação do OpenGL, certo? Que é aquilo que eu estava falando para vocês, né? Na especificação do OpenGL, o método usado ainda, certo? Recomendado na especificação do OpenGL, que é desde o OpenGL 1, e agora já está na 4.5, eu li de novo, né? Peguei a especificação mais recente e fui ver lá. Aqui eles recomendam ainda é o Bresenham, né? Certo? O Bresenham, né? O Bresenham e a distância, tá? A gente até vai discutir outros métodos de amostragem, né? A gente já viu como é que faz, por exemplo, Ray Cache, né? Que é usando Lambert e Phong. A gente viu como é que faz interpolação, né? Mas a gente vai também, em outro contexto, a gente viu como é que faz interpolação, a gente vai ver alguns outros métodos também nessa aula, mas a gente vai ver a recomendação que está na especificação do OpenGL, certo? Que é o Bresenham e a distância, né? Principalmente esses dois que ele ainda hoje recomenda, né? E por que ele recomenda? Porque é um algoritmo muito bom, né? De rasterização. Porque ele consegue usar só inteiros. Tem muita gente por aí que fala que, sei lá, que propõe um algoritmo que diz que é muito bom, mas não usa números de ponto flutuante, né? Aí números de ponto flutuante são mais lentos, tá? Para ser processados no computador. Porque quando você trabalha só com inteiros, você consegue usar operadores que usam menos instruções de máquina, certo? Para operar. E aí você consegue um código mais rápido, né? Se você conseguir fazer só inteiros. Por isso que ainda é recomendado, né? Na especificação oficial do OpenGL, lá fornecida pela Cronos. Então, por isso que é um algoritmo importante para vocês saberem. E esses algoritmos, certo? Eles muitas vezes são implementados diretamente na placa de vídeo. Mas ainda assim, mesmo que isso seja implementado na placa de vídeo, é importante que você saiba fazer eles. Por quê? Porque tem vários motivos, né? Porque primeiro, se você quiser, você pode fazer o seu próprio renderizador, o seu próprio rasterizador de imagens. Desculpa. Sem precisar usar nenhum
programa nem biblioteca gráfica, se você souber como é que faz. Você também pode fazer bake, você pode criar um programa para fazer bake de algumas propriedades geométricas que você queira, que de repente um modelador 3D não faz, desde que você saiba como é que funciona o princípio da rasterização, né? Então é importante você saber. E se você for virar pesquisador um dia, também você sabe, você também teria uma ideia de como melhorar aquilo, né? Se você sabe como funciona. Se você não sabe como funciona, não tem como melhorar, né? Cuidado com aquelas pessoas que dizem, né? Ah, tudo já foi inventado, né? Tudo já foi feito. Mesmo que tudo, mesmo que já é mentira, né? Nem tudo já foi feito. Mas mesmo que tudo já tivesse sido feito, isso não quer dizer que tudo que existe da melhor forma possível e imaginável, né? A gente pode ver até com pneu divagando um pouco, né? A gente pode até ver com questão de pneu de carro, né? Se as pessoas só disserem, na primeira vez que inventou a roda, né? O pessoal dizer, roda já foi inventada, deixasse para lá, hoje em dia a gente estaria rodando, ainda estaria usando rodas de madeira, né? Nos carros tudo seria roda. A gente estaria usando de carroça e andando com rodas de madeira, né? Então não é bem assim, o pessoal diz, tudo foi inventado. Não, quais são os problemas da invenção? Já existe a cama, legal. Mas quais são os problemas que uma cama tem? É assim que você deve pensar se você quer melhorar algo, né? Se você não consegue pensar em algo novo, né? Porque tem gente que não consegue pensar em nada novo. Então você deve pensar assim, já existe a cama, mas quais são os problemas que uma cama tem que eu posso melhorar? Já existe a rasterização. Tá, mas quais são os problemas que a rasterização tem que eu posso melhorar? E existem muitos problemas, tá? Se você for atrás, tudo tem problema. Nada é tão bonito como as pessoas dizem que é. Mas é lógico que o criador da ideia, aquele que cria a ideia, né, fica querendo defender seu peixe. Não, isso aqui é o melhor que tem. Mas não é, não. Tá? Tudo tem seus problemas, seja na computação, seja na engenharia, seja onde for. Aí, voltando aqui para a aula, né? Então, isso aí, normalmente as placas de vídeo que você já implementa para isso, mas você tem que, mesmo assim, a gente vai ver, né, como é que faria esse processo, tá? E esse processo é feito entre o Vertex Shader e o Fragment Shader, né? Voltando ao nosso pipeline gráfico, né? Certo? Antes, quando a gente chega no Fragment Shader, os pixels já foram gerados, tá? E aqui está o primeiro caso, né? Que seria a amostragem por ponto, né? Só para vocês verem os problemas, quais são os problemas que tem, tá? Que as unidades do pixel de uma tela são inteiras, né? São aquelas pixels, né? Mas só que nós temos quadrados de lado unitário que tem que ser preenchidos, né? Que tem valores geométricos. E isso aí é aquela técnica que eu falei, mais ou menos para vocês, né? Você tem, de repente, aqui, esse ponto é a nossa coordenada, o ponto amarelo, certo? Esses quadradinhos são a nossa coordenada geométrica, certo? Lá do nosso modelo tem os dados geométricos que a gente tem trabalhado até agora. E aí ele tem um lado 1, né? Certo? Tem um lado 1 que que isso aí é o que o default do OpenGL, certo? E eu quero saber quais são os pixels que eu pinto a partir do lado geométrico. Na verdade, isso aqui está mudando já um pouco a técnica, né? Não é aquela técnica de ver qual pixel. Que a técnica primeiro que eu falei é ver se o pixel está dentro ou não através do centro dele, né? Mas isso gera lias, né? Essa técnica aqui já é um pouquinho diferente. Essa daqui eu estou pegando o ponto geométrico, estou criando um quadradinho centrado nele, né? E agora eu estou vendo quais pixels eu devo pintar a partir dele. Se, no caso ideal, né, melhor possível, aconteceria que o nosso ponto geométrico ele coincida exatamente com o centro de um pixel. Olha a maravilha, né? Tem lado 1 e caiu exatamente nosso, né? O cara lá, o GL Point, o cara não mexeu em GL Point Size, né? E o nosso dado geométrico caiu exatamente no centro de um pixel, né? Esse aqui seria o caso mais trivial. E aí, beleza, só pintar aquele pixel e acabou, né? Só que isso aí não é. Isso aqui raramente acontece, certo? É quase acertar na loto, né? Ganhar na loto, faz isso aqui acontecer. O mais comum que vai acontecer são esses outros casos, tá? Você tem um pixel, você tem um dado geométrico, você quer converter para pixel, só que ele está o quê? Está se intersectando
com quatro pixels diferentes, né? Esses caras brancos aqui de trás são os pixels, né? Aí quem eu pinto? Eu pinto todos eles, né? Eu pinto só um deles, quem é que eu vou pintar, certo? Tá parcialmente dentro de um pixel, né? A outra possibilidade é de ele cair exatamente entre dois pixels, né? Na linha, na aresta, né? Ou no segmento de reta, dividindo entre dois pixels. E aí, você pinta. Mesmo usando aquela primeira ideia que eu falei da média, né? Você ignora o dado geométrico e faz a partir do pixel, né? Os meios dos pixels, podem ver que cairia aqui, né? Por exemplo, ia pintar os dois pixels, certo? Do mesmo jeito. Ia estar recomendando que você pintasse 2 pixels, certo? E aqui piorou, certo? Que aqui também pode acontecer do dado geométrico cair exatamente no meio, entre 4 pixels, né? Distribuído exatamente. Também isso aqui é difícil de acontecer, mas pode acontecer, né? Esse aqui é mais fácil de acontecer, tá? Esse aqui é mais difícil porque está um ponto específico, né? Um ponto de interseção entre 4 pixels, né? Esse aqui você também pode, se fosse usar aquela técnica básica que eu falei para você, você ia ter que pintar esses 4 pixels. Tá vendo? Já tem uma inconsistência aí, né? Aquela técnica que eu falei para você, que eu falei que era mais básica, se fosse desse jeito, se fosse aplicar aqui, aqui ele pintaria 1 pixel, aqui ele pintaria 1 pixel, mas aqui ele pintaria 2 e aqui ele pintaria 4. Mas você não disse, mas teoricamente não era para tudo ser tudo GL point size 1. Como é que aqui está gerando um pixel de tamanho 2, né? Esse aqui é 1, né? 2, e aqui gera um pixel de tamanho. Nesses dois casos, gera um pixel de tamanho 1, aqui gera um pixel de tamanho 2, e aqui gera um pixel de 2 por 1, né? Não está consistente, né? Quer dizer que essa técnica não é tão boa, né? Com aquela história que eu estava falando para vocês. E aí, nesse caso aqui, seria mais correto você pensar assim, como é que eu vou pintar isso de forma que eu consiga ser consistente, né? Dado que tem um dado geométrico aqui, ele tem lado 1, ele está interseçando ou com 2 pixels ou com 4, nesses dois casos aqui, mas aqui ele está parcialmente, né, dentro dos 4, aqui ele está igualmente distribuído entre as 4 regiões, e aqui está distribuído entre 2 regiões. Como é que a gente trata com esses casos, tá? Esses são os 4 casos problemáticos de uma rasterização, tá? E é isso que você tem que pensar, né? Se você for lidar com isso em algum momento da sua vida, esses são os 4 casos problemáticos que você vai lidar. Tem outros? Tem, né? Mas isso aqui você resume, né? Pega, se você tratar eles, você já está tratando a maioria, né? E aí, isso aqui seria aquela técnica que eu estava falando para vocês, né? Se você pegar o centro geométrico do pixel, e aí se tiver dentro, né, você pinta, isso é chamado de distância, tá? É a técnica de distância que é usada que é recomendada pela expressão do OpenGL, tá? Ela usa isso, certo? Que é recomendar a distância. Que aí você vê o meu dado geométrico, qual é a distância do meu dado geométrico para o meu pixel, para o centro do meu pixel, certo? A técnica da distância seria isso. Eu vejo o meu dado geométrico, a distância dele, e vejo quem é que ele está mais perto, certo? O meu dado geométrico está mais perto de quem? O pixel que ele tiver mais perto, eu pinto, certo? Essa seria a técnica da distância. Sendo que aí, nesse caso aqui, para esses casos, ele vai dar o mesmo problema da que eu falei da média, né? Se você usar a média dos pixels e ver se a média está dentro ou fora da figura, né? Vai dar o mesmo resultado da distância, né? Certo? Vamos fazer aqui as duas técnicas, né? Porque eu estou misturando as duas. Primeiro aqui, no caso, nosso objeto gráfico, né? Que eu estou querendo rasterizar é esse quadrado vermelho, tá? Com centro amarelo. Nesse caso aqui, ele conseguiu do centro amarelo ser igual ao centro preto do nosso pixel. Então, só esse cara precisa ser pintado. Nesse segundo caso aqui, o nosso quadrado vermelho virtual que eu estou criando, né? Baseado no tamanho do pixel, tem lado 1, certo? Ele
tem que ser pintado, eu vejo qual o ponto preto, que é o meu pixel, né? Esse aqui é o geométrico, é o amarelinho, é o ponto amarelinho com a área vermelha, tá? Considerando só um ponto, tá? Agora, por enquanto, isso aqui não é uma figura geométrica, é só um ponto. Esse cara aqui está dentro desse quadrado vermelho, então esse pixel é pintado. Nesse caso aqui, ó, tá na borda, tá? Mas esses dois aqui estão na borda do quadrado vermelho, eles dois têm que ser pintados, né? E nesse caso aqui, os 4 estão dentro do quadrado vermelho, oficialmente, né? Então os 4 têm que ser pintados. Isso é a minha, quem define isso é a minha, sou eu que estou definindo a regra, né? Eu não considerei que dentro pinta. Se você quiser, você poderia fazer uma regra um pouquinho diferente, né? Se tiver na borda, você não pinta, né? Você pode estar pensando assim, de repente. Ah, se o pixel estiver dentro, mas estiver na borda, eu não pinto. Tá, resolve. Se ele quer esse cara, se ele quer esse cara aqui, vai desaparecer, né? Esse cara aqui não, esse pixel aqui não vai existir, não vai ser pintado de jeito nenhum, nem esse, né? Esses caras aqui são pintados e esses caras aqui não vão ser pintados. Se você usar essa técnica de pinta de acordo com o centro, mas não quando ele cai na borda, né? Toda técnica, aquela história, né? Toda técnica gera problemas. E aí, você vai ter uma parte do modelo que de repente desaparece, né? Tudo bem que é só nas extremidades, mas ainda assim, né? Isso pode causar defeitos visuais, tá? Se você tem uma parte do modelo, mesmo que seja na borda, que ela desaparece e aparece dependendo da posição que o cara tá, né? A roda girando, né? Tem uma esfera girando no modelo, que é dependendo da posição da tela que ela tá. Tem pixels que ela aceita, tem pixels que não tem, pode gerar um efeito estranho na borda da esfera, né? Certo? Para resolver algum desses problemas, por exemplo, assim, isso aí foi da média, né? E aí a outra, a técnica do OpenGL, recomendada do OpenGL, é pela distância, tá? Seria a distância do dado geométrico, que seria o ponto amarelo, para o centro do meu pixel, que seria o ponto preto, tá? Nesse caso aqui, a distância é 0, né? E é a menor distância que tem possível, né? Então, basta pintar esse cara aqui. Nesse caso aqui, a menor distância também é esse cara, né? Se for medir isso geometricamente, calcular a distância, como é que é? A coordenada x do centro do pixel, menos a coordenada x desse nosso pontinho amarelo, a coordenada real geométrica, ao quadrado, mais a coordenada y do centro desse pixel preto, menos a coordenada y amarelo, desse meu pontinho amarelo, ao quadrado, raiz. Né? Não se lembrando que eu acabei de falar é simplesmente o dot product, né? Dos dois, do vetor, né? Que liga esses dois pontos, né? Você cria o do vetor, que liga, tanto faz o sentido, certo? Do centro do pixel até o nosso ponto geométrico que eu estou querendo rasterizar, crio esse vetor, aí faço o dot product, né, que é o produto escalar do vetor por ele mesmo, raiz, né, a raiz do produto escalar do vetor por ele mesmo, daria esse nosso comprimento, essa distância, tá? Aí pega com a distância menor, né, todo ponto sempre vai ter, como é uma tela, né, você sempre sabe que vai ter no máximo 4 pontos próximos, né, a você. Não tem como ter mais de 4, né? Talvez 6, né? Se você estiver bem ali, né? Mas ou 9, tá? De 4 a 9, né? Mas enfim. Você pega quais serão os pixels mais próximos, né? De você. E aí você pega o pixel mais próximo e você pinta só o pixel mais próximo. Certo? Essa é a técnica do OpenGL. Só que aí acontece que, mesmo nesse caso aqui, do mesmo jeito que acabei de falar da média, né? Dentro ou fora, se você usar aquela técnica do dentro ou fora, que não existe um nome, tá? Para essas técnicas, por isso que por isso que tô mudando para média, eu vou chamar de dentro ou fora, né? De dentro ou fora, né? Também vai dar o mesmo problema a técnica da distância, que é você
Porque aí a distância desse pixel amarelo para aqui, para esses dois, é a mesma, tá? É igual. Eles são a menor distância e tem duas menores distâncias. É o que você faz. Tem dois caras que têm a menor distância para o meu dado geométrico. Aí, no caso aqui, eu resolvi pintar os dois. E nesse caso aqui, mais grave, você teria 4 caras com a mesma distância para o seu centro geométrico. E aí você vai pintar quem, né? Pode pintar os 4, pode pintar nenhum deles. No caso, por exemplo, do DirectX 11, para vocês terem uma ideia, o DirectX 11 ele usa essa ideia do Dentrofor, por isso que eu mencionei ela, tá? Apesar de ser simples, mas eles usam, tá? Para fazer rastreio. Não usam só ela, tá? Não usa só ela. Mas o DirectX usa essa ideia do Dentrofor. E aí, para resolver esse problema, quando às vezes tem que pintar 2 ou 4 pixels, o que ele faz? Ele usa uma regra padrão, de sempre pintar o pixel. Se tem mais de um pixel que precisa ser pintado, você sempre pinta o pixel no topo esquerdo, tá? O pixel do topo esquerdo. Então, nesse caso aqui, desses 4, né? Quais são os pixels do topo? Seriam esses dois, né? Qual é o pixel à esquerda? É esse cara. Então, ele tem 4 pixels que estão dentro, né, do nosso quadrilátero, na borda, só que você pinta só o cara do topo esquerdo, certo? Você vai pintar só esse pixel aqui, usando a regra do DirectX, tá? Eu tentei procurar a regra do OpenGL, mas eu não encontrei para ver se ele usa também o topo esquerdo, né? Eu não sei se usa o topo esquerdo, mas provavelmente o OpenGL deve usar também. Enfim, mas independente disso, né? O OpenGL também deve usar a mesma regrinha, né? Já que a regra é da distância, né? Que é o que o OpenGL que a Cronos recomenda, né? Que é a criadora da especificação do OpenGL. Na verdade, eu não sei como é que a NVIDIA pode implementar isso de um jeito. Na verdade, cada um que faz a especificação do OpenGL pode implementar de um jeito, né? Até o povo que faz a especificação do DirectX, se quiser, pode ignorar a especificação do DirectX e implementar de outro jeito, né? Desde que dê o mesmo output, né? Mas, enfim. Então, no caso do DirectX, né, ele pegaria o topo esquerdo e pegaria esse ponto. Também funciona no caso da distância, certo? Você teria 4 caras aqui que estão com a mesma distância, que são a menor distância possível. Você pegar o topo esquerdo, pinta só esse cara. E aqui nesse cara, né, não tem topo, mas eu sei como a prioridade é pegar o da esquerda, eu pegaria esse pixel, né, para pintar, certo? Outra ideia seria você fazer a média, tá? Dos pixels. Também dá certo, se mais ou menos, né? Você pegaria o valor, já que ele está sendo distribuído de 4 pixels, dividir ele por 4, né? Pega a intensidade da cor que seria preenchida ali e divide por 4. Só que isso tem problemas, tá? Isso pode dar problemas. Se eu não me engano, se você lê principalmente quando for fazer transparência, isso pode dar problema, tá? Mas tem várias maneiras de tratar isso, né? E aí eu até coloquei aqui a especificação lá na DirectX, lá no site da Microsoft. Quem quiser ler, né, ele detalha mais esse processo. Certo? Seria a amostragem por ponto, tá? Depois que a gente faz a amostragem, isso aí seriam os 2 métodos de amostragem por ponto, né? Que eu falei para vocês. Um é uma média, né? Que seria o dentro ou fora. Você pega o média, que seria o centro geométrico do pixel, e ver se ele está dentro ou fora da figura que você está querendo rasterizar, que pode ser um ponto, pode ser uma linha, pode ser um polígono, né? Lembrando que ele vai ter uma espessura, né? Lembra que pode ser uma linha, porque a linha vai ter uma espessura, né? Definida pelo point size, né? E pode ser por distância também, tá? No caso do ponto, né? Tanto que você viu que no caso do ponto eu coloquei um quadradinho, né? De tamanho 1 em volta dele, né? Agora, a questão da linha, né? Na amostragem para linha, uma linha, um objeto matemático, certo?
ele é a união de infinitos pontos, certo? Essa é a definição de uma linha, de uma reta, né? Na verdade, é a união de infinitos pontos. Então, teoricamente, estaria complicando, né? Mas não, tá? Por quê? Porque aquela amostragem por ponto, na verdade, ela é ideal quando você quer realmente pintar um ponto, tá? Por isso que tem esses 3 métodos que eu estou discutindo para vocês. Mas quando você quer desenhar uma linha, você vai ver, se você tentar fazer isso para amostragem por ponto, não fica tão legal, a linha fica meio torta. E a gente quer que a linha fique reta, né? Quer que a borda de um modelo, quando for reta, seja realmente reta, né? E aí, por isso que é mais interessante, às vezes, a gente usar, às vezes, não, mais de uma vez, e você pode até usar isso aí para fazer amostragem por linha para preencher polígonos, né? Do mesmo jeito, você pode usar amostragem por pontos para preencher polígonos, você também pode usar amostragem por linha para preencher polígonos, e fica melhor, certo? Por isso que o Bresnan é tão importante, porque você está definindo que os contornos do modelo ficam definidos bem melhor, certo? Porque sempre que você faz uma discretização no modelo, toda curva precisa ser discretizada, certo? Para ser renderizada, rasterizada. E ela vai ser rasterizada por retas, tá? Se bem que até tem um algoritmo de Bresnan para curvas também, por exemplo, tá? Mas a princípio, né? No modo ingênuo, seria rasterizado por retas, certo? Então, se você consegue fazer que aquela reta realmente seja mais próximo possível de uma reta, o seu modelo fica com qualidade melhor, né? Enfim, então uma linha é essa união infinita de pontos, mas a gente não pode pintar todos os pontos da linha, né? Nem dá, certo? Apenas um ponto, porque é apenas um ponto do par. Cada ponto do espaço vai ser representado por um pixel, né? No caso da medida do espaço padrão unitário. Então, aí entra algumas questões, né? Qual quantidade? Começa agora, entra uma questão, né? E antigamente começaram um ponto, tinha que ser um pixel, né? Um ponto é um pixel, né? A não ser que você esteja fazendo um ponto de tamanho 2. Aí um ponto de tamanho 2 tem que ser 4 pixels, né? Certo? Mas você sabe, né? Exatamente, no caso do ponto, da amostra pontual, sei exatamente quantos pontos eu preciso, quantos pixels eu preciso usar para representar o ponto, né? Se for um quadrado de tamanho 1, eu preciso só de 1 pixel. Se for um quadrado de tamanho 2, eu preciso de 2 pixels, de 4 pixels, perdão. E lá do 2, né? Certo? Mas agora, quando a gente fala de linha, e quando a gente for falar de polígono, né, que seria a próxima amostragem, já não dá para dizer isso, certo? Quantos pixels eu preciso para desenhar um triângulo, né? Nesse caso aqui, eu mostrei lá na primeira tela, a gente usou quantos? Usou 5, de novo, né? 5, 11, 13, né? Mas será que dá para dizer, um triângulo precisa de 13 pixels? Não dá, né? Naquele caso específico da resolução tal, pode ser que não. Pode ser que 13 pixels seja muito para um triângulo. Se o triângulo for menor do que o tamanho do pixel? Se o triângulo for menor que o tamanho do pixel, ele nem é para ser, talvez ele nem deva ser exibido, né? Dependendo do caso, dependendo da posição dele, de repente nem é para ser exibido na tela, né? Então não dá para você dizer com certeza, no caso de tanto de linhas como no caso de polígonos, que é o próximo que a gente vai ver, não dá para você dizer exatamente quantos pixels eu preciso pintar em relação à correspondência, né? Para chegar no mesmo resultado, certo? E aí entra a primeira questão, essa é uma questão antiga, tá? Que vem antes da computação, que é qual o número de amostras, né, pontuais é o ideal para representar um sinal, certo? Um sinal seria uma função. Você pode imaginar como uma função qualquer, né? Eu tenho uma função que pode ser um círculo, pode ser... Um círculo não é uma função, mas enfim. Eu tenho uma função que pode ser uma curva, pode ser um segmento de reta, né? Certo? Eu quero representar aquilo, mas quantos pontos eu preciso para representar aquilo? De forma fiel, certo? Aqui eu tenho alguns exemplos, né? Essa aqui é a amostragem, por exemplo, né, de uma curva senoide, né? Aqui tem várias de frequências diferentes, né?
E aqui, se eu pegar, ele pegou, por exemplo, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, e parece que 8 pontos, no caso desse caso aqui, foi o suficiente para essa curva senoide, tá? Mas nesse caso aqui, nesse outro caso, que a frequência aumentou, já não foi, ó. Ele usou os mesmos 8 pontos, só que aí pegou tudo no zero, né? Então aí vai a representação no computador aqui seria uma linha reta, né? Aqui vai dar um quadril. Se fosse no computador, os pontos seriam esses caras aqui, tá? Então faria se fosse gerar isso aqui no computador, ficaria um negócio desse tipo aqui. Enquanto que aqui daria só uma reta, né? Nesse caso aqui deu problema deu problema de alias, né? Um defeito, né? Que eu tenho aqui uma onda de alta frequência, estou de novo usando os mesmos 8 pontos, só que a discretização que a gente fez ficou parecida com a curva resultante, ficou parecida com essa daqui, com o primeiro caso, né? Embora, na verdade, a frequência seja bem maior, né? Seja talvez 3 vezes aquela, né? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, né? Aquela. 6 não. 1, 2, 3, 4, 6 vezes. 6 vezes essa daqui, né? Essa daqui é 3 vezes essa daqui, e essa aqui é 6 vezes. Certo? Então, qual é a amostragem ideal, certo? Isso aqui, só estou mostrando isso aqui para mostrar, porque é aquela que eu acabei de falar. Será que 13 pixels é o suficiente para representar o triângulo? Como é que eu sei isso, né? Como é que eu sei quantos pixels são suficientes para representar um modelo? Aí existe, certo, o teorema da amostragem, Nyquist-Shannon, perdoe se não estiver falando certo, tá? Que diz que para você poder pegar a representação fiel, você tem que pegar 2 vezes a frequência daquela função, né, daquele sinal, que seria os picos, tá? Você sabe pela frequência do sinal através dos picos, né? Picos de intensidade. Quantas vezes ele oscila num segundo, né? Seria a frequência, né? Se eu considerar a oscilação, isso de ir para cima e para baixo, né? Eu estou considerando isso aqui como oscilação, tá? Uma onda, né? E que vai cima e baixo, isso aqui seria a minha oscilação padrão. Isso aqui é uma vez. Por isso que eu disse, isso aqui é 3 vezes, certo? Frequência 3 por segundo. Se a gente considerar aqui, vai de 0 a 1 segundo, né? Então, isso aqui é uma oscilação, frequência de 1 Hz. Isso aqui seria 3 Hz, tá? 3 oscilações por segundo. E aqui seria 6 Hz, 6 oscilações por segundo. Sendo que a amostragem que eu estou fazendo aqui é de 8 pontos, né? Em todos eles, né? E para a primeira funciona. Por que funciona? Porque 1 Hz, né? Então, a oscilação de 1 Hz, 8 vezes, né? Tá ótimo, né? Você está pegando 8 vezes a frequência do sinal, né? Mas para aqui já não dá, né? 8, e a frequência do sinal é 3, né? Na verdade, como tem um pico ali, você deveria pegar pelo menos... Ainda ele está pegando até... Eu diria que ele está até pegando a frequência certa, só que ele não está pegando nas posições corretas, né? Nesse caso, no segundo caso ali, né? Ele está até pegando o mínimo, mais do que o mínimo necessário até, só que ele não está pegando nas posições corretas. E quando a gente pega uma isso aí também é importante discutir, né? Porque quando você faz a discretização de um sinal, seja ele qual for, você quer pegar não nas regiões medianas, tá? Isso aqui é a média, né? Se considerar que a intensidade máxima é aqui e a intensidade mínima é aqui, esses pontos aqui estão na média, né? Então, pegar a média, porque tem muita gente que adora pegar a média, né? Nem sempre é o ideal, tá? Né? Você pegar a média, você pode estar pegando uma representação errada do seu modelo, tá? Isso aqui, quando você faz a discretização de sinais, por exemplo, dá para mostrar claramente que você está fazendo besteira, né? Porque o que você quer pegar, na verdade, são os picos e os vales, né? Para representar o sinal. Certo? Se pegar os picos e os vales, ó, seria quanto aqui? Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com 6 pontos você consegue representar esse cara aqui, discretizar. Mas para isso você não tem que pegar a média do sinal. Você tem que pegar os picos e os vales.
A mesma coisa nesse caso aqui, que eu falei que 8, pelo teorema de Nyquist-Shannon, é até demais, né? Você precisaria só de 2 pontos para representar isso aqui, certo? Com 2 pontos, representando o pico e o vale, você já consegue representar, a grosso modo, né, esse sinal, tá? E lógico, se você quiser que fique melhor, você precisa pegar mais pontos, tá? Mas isso aí é o mínimo, é isso que o teorema de Nyquist-Shannon fala, tá? O mínimo para você representar um sinal. O mínimo para representar que teve essa ondulação, uma variação de um pico máximo com um pico mínimo, seria um segmento de reta, né? Que une esse máximo com esse mínimo, né? Certo? Esse é o que diz o teorema de Nyquist-Shannon. Sendo que nesse caso aqui, como a gente tem aí os 8 pontos aqui, nesse caso aqui, já não são mais suficientes, né? Porque a gente tem 6, uma frequência de 6 vezes, né, o sinal. E aí precisaria de 12 pontos, né? Tá? E aí 2 vezes 6 daria 12, né? Você precisa de 12 pontos, com 8 você não consegue. E mais, como ele não está usando nem os picos nem os vales, ele está pegando aí pontos aleatórios no sinal, que também pode ser não é muito boa a ideia. Você acaba, mas ele fez este propósito, né, para mostrar que dependendo do sinal que você pega, né, da discretização que você faz, você pode acabar confundindo os sinais, né? Nesse caso aqui ele acabou gerando esse mesmo sinal, sendo que na verdade o sinal tem 6 vezes a frequência desse cara aqui, né? Então nesse cara aqui o ideal, 1 Hz seria 2 pontos no mínimo. Esse cara aqui, repetindo, né? Esse cara aqui 3 Hz precisa de 6 vértices no mínimo para representar ele, mais 6 vértices pegando o pico e o vale, né? O problema desse cara aqui foi que não pegou pico e vale. E nesse caso aqui, ele precisaria, como a frequência seria 6, ele precisaria de 12 vértices, tá? Isso é o teorema de Nyquist-Shannon. Isso aqui eu estou considerando 1D, tá? Estou considerando a fonte 1D. Para cor, cor você também pode imaginar como um sinal 1D, né? Mas normalmente quando a gente trata em imagem, a gente está pensando na imagem como se ela fosse um sinal 2D, né? Preenchendo o nosso espaço cartesiano, né? Uma imagem de pixels. A gente vai ver isso quando a gente for falar de imagens, tá? Quando a gente vai ter vai ter a aula depois dessa de rasterização, mas uma imagem 2D, você pode pensar nela como um sinal, tá? Ela em si é um sinal, ela se repete. Eu não posso pegar uma imagem e colocar ela várias vezes um do lado do outro, a gente pode imaginar que aquilo é um sinal que se repete, tá? E a gente vai ver como usaria a amostragem para esse caso, né? Eu vou usar de outra maneira aqui, né, nessa aula. E existe uma interpolação, e todo esse jeito aqui de fazer essa discretização usando o teorema de Nyquist-Shannon, ela está fazendo usando uma representação, certo, do sinal, mas não é uma representação exata. Existe um meio, você poderia se perguntar, né, de escolher pontos, de fazer uma discretização do sinal que permite a reconstrução exata dele, certo? Será que existe de eu pegar pontos, fazer uma discretização de pontos, que eu chegue na representação exata do sinal? Existe, tá? Tem um cara que já descobriu isso, inclusive, que é um francês chamado Fourier. Não sei se escrevi certo o nome dele com 2 R, depois vou dar uma olhada. Mas ele criou um método de transformar de Fourier, certo? E essa transformada, isso é uma curiosidade, tá? A gente não vai, só para vocês saberem que existe, mas a transformada de Fourier, ela permite a representação, a discretização e a representação exata de um sinal, qualquer que seja, certo? Seja uma imagem, seja uma função, seja som, certo? Seja dados transmitidos na internet, Fourier dá para usar em porção de lugar, certo? Inclusive, eu recomendo que você aprenda, tá? Porque eu vou pincelar por cima aqui Fourier, mas Fourier é usado em toda a área da computação gráfica. Você não vai conseguir fugir da computação gráfica, não, da computação. Você não vai conseguir fugir desse cara. Quer dizer, se você quiser fazer desenvolvimento sério, né, um dia você vai acabar mexendo com ele. Não tem como fugir, porque ele
ele é um jeito que permite discretizar de forma fiel qualquer sinal, né? E sinal pode ser várias coisas em computação, né? Pode ser dados transmitidos na rede, pode ser uma imagem, pode ser uma função qualquer, certo? Pode ser muita coisa, certo? Então, Fourier é usado assim adoidado na computação. Enfim. Mas só que para você fazer isso, né? Você precisaria de infinitos pontos. Né? Para você fazer essa transação exata, né? A partir de outros elementos, né? Diferentes, que no caso um ponto é diferente da função que eu estou querendo representar, né? Quando eu faço uma amostragem, você tem uma função qualquer e eu tenho um ponto é diferente do que eu estou querendo. Estou usando pontos para representar algo, ou pontos ou retas para representar uma função diferente, né? Essa representação ela pode ser feita de forma perfeita usando modelos diferentes, mas exigem infinitos pontos. Então, por que as pessoas ainda usam Fourier? Você acabou de falar que precisa de infinitos pontos. Porque também existe a versão discreta de Fourier, certo? E a discreta de Fourier, porque aí que é legal, né? O contínuo tem mais interesse para matemáticos, né? Matemática que estudam a transformada de Fourier contínua, né? Mas para a gente da computação existe a transformada de Fourier discreta, né? E aí é legal. Por quê? Porque conforme, no caso aqui, se eu pegar 3 pontos, se eu usar a regra de Nyquist, ainda continua valendo, tá? Se eu pego 2 pontos, o mínimo para poder representar é 2 pontos ainda, tá? Fourier não vai fazer mágica. Só que aí tem aquele problema, né? Se for o mínimo, é fácil, né? É só pegar o ponto, o pico e o vale, né? Mas se não for, depois disso, né? Quais são os pontos que eu pego, certo? Fourier, ele consegue dizer quais são os pontos que você precisa pegar, certo? De forma que as altas frequências, né, recebam mais pontos e as frequências menores recebam menos, ou seja, recebam menos pontos, que a distribuição de pontos na sua função, seja por sinal, seja qual for, seja feita de uma maneira que conforme você adiciona mais pontos, melhor fica a sua representação do sinal, certo? E quando são elementos discretos, como uma imagem, que já é uma discretização, você consegue fazer a Fourier de forma que fique exata, né? Você não perca nenhuma informação. E quando é uma representação, e você pega uma representação, um modelo contínuo, e quer transformar em discreto com Fourier, com mais pontos você usar em Fourier, melhor vai ser a sua representação daquele modelo contínuo, certo? Você consegue fazer um refinamento gradual do seu modelo, sem ter que se preocupar aonde são as posições dos pontos, né? Desde que Fourier decide para a transformada decide isso para você, né? E quando é um modelo discreto, no caso de uma imagem, você consegue fazer a representação exata, certo? Você consegue ir para o modelo da frequência, para o espaço da frequência, que é o espaço de Fourier, e consegue voltar depois para o espaço da cor, certo? Você consegue fazer análises diferentes que não seriam possíveis, caso você estivesse usando Fourier. Eu sei que eu fiz um parênteses aqui grande na aula, né? Mas é importante fazer isso, né? Porque é realmente importante a transformar discreta de Fourier, tá? Só para vocês verem a cara dela, essa é a cara dela, tá? Nós teríamos esse xn aqui, por exemplo, seria uma linha, se fosse uma imagem, né? Isso aqui seria uma linha da nossa imagem, esse xn. E aí você multiplica por E, é o número de Euler, que é aquele 2,7 alguma coisa, tá? Elevado a Kn, N é o número total de pontos usado na sua imagem, uma linha, certo? Se a linha tem 100 pixels, então esse N seria 100, certo? Esse aqui o N individual é o pixel que você está acessando, e o K seria o elemento transformado, né? Que você está gerando, só para vocês verem a cara, tá? Quem quiser depois eu posso explicar isso aqui com mais detalhes, eu não vou mostrar, mas na verdade não vou detalhar isso demais, até porque eu já estou passando, estou
eu estou passando até terminar da aula, né? É só para terminar essa aula aqui, certo? O Fourier, o que ele faz, esse Euler aqui, quando você tem um número de Euler elevado a I, esse I aqui é um complexo, isso daqui é chamado de identidade de Euler, mas quando a gente tem esse caso especial de ter Euler elevado a complexo, isso aqui, na verdade, é um número complexo, né? Que tem aquele elemento de cosseno e seno, tá? Então, na verdade, o que Fourier descobriu é que qualquer sinal pode ser gerado usando combinação de cosseno e senos, tá? Usando cosseno e seno, você consegue gerar qualquer função, qualquer sinal possível, tá? Através de combinações do seno e do cosseno, da função seno e cosseno, tá? Foi isso que foi a descoberta do Fourier. Inclusive, sinais binários, tá? De 0 a 1. É isso que eu estou mostrando aqui para vocês nessa lateral. Isso aqui seria 1, 0, 1, 0, tá? Aí usando uma função seno, conforme você vai usando mais e mais, né? Aumentando aquela quantidade de pontos, né? Como eu falei. Isso aqui está usando a transformada contínua, tá? Mas você usa só uma... Mas ainda assim, você está usando só uma função seno. Se você usar mais funções, ó, começa a ficar cada vez, ó, conforme você vai aumentando, né, ó, você vê que essa linha aqui ondulada, isso aqui seria a nossa representação gerada por Fourier, tá? Usando combinações de senos e cossenos, essa linha ondulada amarela. A linha branca do fundo é o sinal binário que você está tentando representar, de zeros e uns. Conforme você vai aumentando a quantidade de cossenos e senos que você vai usando, você vai chegando cada vez mais próximo do sinal binário. E, na verdade, no infinito, você chega exatamente no sinal binário, né? É um resultado teórico importante, né, da matemática, isso aí. Mas, para a gente, é importante que eu só quero que você tenha essa noção, conforme mais pontos você usa em Fourier, melhor fica a representação do seu sinal, tá? E essa aqui é a fórmula que usa. Tem um vídeo aqui, quando eu publicar isso, vocês vejam, que o cara, por exemplo, usa só seno e cosseno para desenhar o Homer, né? O Homer Simpson, né? E tem outros modelos, tá na internet, isso aqui é chamado da órbita de Homer, mas existem outros modelos, se for procurar na internet, você vai ver que o cara faz os desenhos mais loucos possíveis usando só Fourier. E é possível, tá? Não é assim nada de extraordinário, porque já foi provado matematicamente, mas é interessante de se ver, né? Se você ficar na dúvida, né? Mas isso aqui realmente funciona, isso aqui realmente dá. Só com seno e cosseno você consegue representar qualquer coisa. Você vendo isso, né? Se você quiser, você pode até pegar o código-fonte para ver, você realmente se convence, né? Que realmente dá, certo? Tudo bem? Então, eu não vou entrar no algoritmo de Bresnan nessa aula, né? Que já se deu 3 horas, né? Mas na aula que vem a gente vai continuar. Tem que fazer esse parênteses sobre Fourier, porque Fourier realmente é um negócio, é um conceito importante para vocês já começarem a absorver nas cabeças de vocês. Mas a gente vai discutir mesmo o principal método de rasterização. A gente já discutiu 2 nessa aula, né? Que é aquele do dentro ou fora e da distância. Aí vai discutir agora o método principal, que é o Bresnan, tá? Bresnan, que é o principal método de rasterização, né? Recomendado na documentação do OpenGL, tá? A gente vai discutir isso na aula que vem, a gente vai continuar essa aula, vai continuar falando sobre rasterização, tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida? Oi, pessoal, estão me escutando? Tá sim, tudo certo. Tudo certo? Então, pronto, a gente continua. Sim, eu falei de Fourier, tá? Só porque é um conceito importante, não quer dizer que eu vou cobrar de vocês, certo? Eu também demorei um bocado para aprender Fourier. Na verdade, eu aprendi por conta própria. Mas como é uma coisa muito importante, eu sinto a necessidade de passar para vocês saber que isso existe, tá? Porque na prática, você não precisa nem saber dessas fórmulas. Você vai só existir lá, você vai ter uma biblioteca, né? Seja onde for que você está usando, pode ser machine learning, que você vai mexer nisso.
Mas você vai ver que vai ter lá uma bibliotecazinha que vai ter lá o FFT, tá? A função FFT, que é a transformada rápida de Fourier, discreta, né? E vai ter o IFFT, que é a transformada inversa da transformada de Fourier. E eu estou só mostrando para que serve, né? Para que você um dia ver isso no futuro, você saber. Mas a gente vai ver é o mesmo Bresnan, tá? O que eu vou cobrar de vocês é o Bresnan e talvez esses algoritmos da média, do dentro ou fora, né? E da distância, tá? Não vou cobrar esse conceito avançado, não. As listas é para entregar até... Eu queria que vocês tentassem me entregar até a sexta-feira, né? Dessa semana. Inclusive trabalho também, tá? Trabalho, já teve gente que já me entregou, ótimo. Mas eu vou dar ainda mais uma extensãozinha. Na verdade, enfim, como o ideal seria me dar o final de semana, para poder começar no final de semana, né? Deixa dia 8, né? Tentem terminar até sexta-feira, tá? Mas o ideal seria que vocês terminassem até dia 8. Até sexta-feira. Talvez no máximo final de semana, né? Também. Se vocês tiverem alguma coisa, uma atividade durante a semana, vocês me entregarem até dia 10, eu ainda aceito, tá? Até domingo, né? Tá ok? Já tenho trabalhos que eu posso para começar a corrigir. Então, se eu entregar até dia 10, assim, mas eu já estou sendo muito generoso, né? E no final dessa semana eu vou passar já a 7ª lista, tá? Que vai ser justamente sobre... Imagina que a gente acabe, né? Na aula de quarta-feira, as questões de rasterização. E aí depois a gente vai ver... Na aula de quarta-feira a gente vai acabar a rasterização e começar a falar sobre imagens, né? E aí eu passaria a 7ª lista sobre rasterização, né? Tá ok? Então, obrigado, pessoal. A gente se vê na quarta-feira, certo? Feliz ano novo. E até lá.